Mas iniciando aqui, mais formalmente, queria agradecer aqui a presença de todos e todos, especialmente pela tempestividade, né? A gente fez a convocação ali, ainda que dentro do regimento previsto, mas a gente entende aí, a gente entende muita sensibilidade dos conselheiros e conselheiras aqui presentes, que, enfim, meio a tantas atribuições, né? Enfim, da sua rotina e também, enquanto aula, se fazem aqui presentes para a gente aprovar aqui como pauta única, né, da reunião de hoje. Nós temos o nosso calendário acadêmico do ano que vem, calendário acadêmico 2024, que já passou por algumas instâncias de discussão, todas elas conduzidas ali pela direção de ensino, junto com muitos servidores, estudantes, e a partir daqui do Conselho de Campus passa às próximas instâncias do IFE. Então, ninguém melhor do que a própria Juliana para poder apresentar o calendário acadêmico, e a gente em seguida abre para algumas dúvidas. Juliana, a palavra está contigo. Boa tarde a todos e a todas, principalmente aos nossos queridos estudantes. Fico muito feliz todas as vezes que a gente está em um colegiado como esse, a participação deles, nossos estudantes aí, que são estudantes do primeiro ano, e do qual esse calendário vai ter um impacto direto da vida deles, né? O ano de 2024, ele é um ano que, dentro da nossa proposta, vai regularizar o nosso calendário, o calendário do ano segundo. A gente inicia as nossas atividades regulares no dia 19 de fevereiro, a primeira semana após a semana de carnaval, tá? Não sei se está muito pequeno, se vocês conseguem enxergar bem. É uma segunda-feira, e essa primeira semana aí é a semana de acolhimento, atividades de integração e planejamento. Então, a gente não inicia com aulas, mas a gente inicia com uma série de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e de planejamento. As aulas iniciam então na segunda semana, no dia 26, e vão transcorrer, né, de forma regular no mês de março. No mês de março, a gente vai ter um sábado letivo, que é o sábado do dia 16 de março, que a gente institui Família na Escola. Para os alunos que estão chegando agora, para eles compreenderem melhor como é o calendário feito, cada feriadinho que a gente tem ao longo do ano precisa ser reposto. Não é porque é feriado que a gente não tem que repor supostamente aquele dia do feriado. A gente precisa repor, porque ao final do ano letivo, nós precisamos ter tido 200 dias letivos, né? E desses 200 dias, nós temos que ter 40 segundas-feiras, 40 terças-feiras, 40 quartas, 40 quintas, 40 sextas. Por isso que a gente não tem como abrir mão dos sábados letivos. A gente sabe da dificuldade de transporte, sabe que é impossível, muitas vezes, para alguns alunos chegarem aqui nos sábados, mas é lei nacional, a obrigatoriedade dos 200 dias. Bem, e para não prejudicar tanto os nossos alunos assim, a gente tem evitado que esses sábados sejam sábados de aulas regulares. Ou seja, um aluno vai ter aula ali de física, geografia, metrologia. Nós temos prezado por fazer eventos nesse sábado. Porque se for o aluno não conseguir vir, ele não sai tão prejudicado assim. Bem, então em março a gente tem um feriado ali no dia 29, que é já a Paixão de Cristo. Chegamos em abril mês de bastante feriados. Nós temos feriados no dia 9, no dia 8, desculpa, Nossa Senhora da Penha. No dia 23, São Jorge, e aí dia 22 tem que ser recesso, porque no domingo, dia 21, a gente também tem um feriado de Tiradentes, então vai ser um feriadão. No mês de abril está previsto uma semana, eu coloquei aqui indígena, mas é Semana dos Povos Originários,
acatando uma sugestão da professora Daniela, tá? E no mês de abril a gente também tem um sábado letivo, que é no dia 13 de abril. A gente ainda não definiu nesse dia qual vai ser o evento, mas ano que vem a gente vai montar uma comissão de sábados letivos, tal qual a gente fez esse ano, que vai pensar cada sábado desse o que vai ser feito. Em maio nós temos também alguns feriados, o feriado de 1º de maio, numa quarta-feira, e de Corpus Christi numa quinta e sexta. E também está previsto aí nesse mês de maio a semana LGBT. A previsão é que cada uma dessas semanas de eventos acadêmicos sejam 2 dias de eventos, ao invés de 3 ou 4, sejam semanas mais reduzidas, mas que o mês inteiro pode estar sendo abordado essa temática, né, através de designações culturais, artísticas, cineclubes, mas a concentração das atividades será em 2 dias. Bem, chegamos em junho, então, e em junho nós temos também um sábado letivo, que é a nossa festa junina. Vai ser a nossa festa junina ali no dia 8 de junho. Infelizmente, o único sábado disponível foi o sábado do dia 8, porque todos os outros ou são feriados ou são vésperas de feriados. O mês de junho é um mês muito festivo no município de São da Barra. A gente comemora o aniversário da cidade, é a data do padroeiro da cidade, temos o feriado de São Pedro. Então aí em junho, né, nós temos pelo menos 3 feriados saindo em dias de semana e um sábado letivo no dia 8. Em junho também se iniciam as semanas de provas do segundo bimestre, né? Está começando aqui no dia 25 e indo até o dia 5 de julho. Essa semana de provas, 2 semaninhas de provas, está indo até o dia 8, essa semana aqui, ó, dia 8. 2 semaninhas de provas do segundo bimestre. Seguindo aí as recuperações semestrais, né, indo até o dia 15. Por que o dia 15? Segunda-feira, professora. Por que segunda-feira a gente não entra logo de férias? Por que colocar prova nessa segunda? Porque lembra que eu falei que vocês, cada feriado vira um dia letivo? Essa segunda-feira aqui é esse recesso que a gente deu aqui, ó, no dia 22. Para não virar um sábado, ela acabou virando um dia extra e esse dia 15. Então, em vez de virar um sábado, virou um dia durante a semana. Então, a gente vai entrar de férias a partir de quando? A partir do dia 16 de julho. Lembrando que dia 15 é recuperação. Se porventura o aluno já passou, não precisa vir no dia 15. E aí a gente tem, pode-se dizer, 2 semanas de férias, né? São 11 dias corridos. E a gente retorna no dia 29 de julho. A gente retorna iniciando o nosso 3º bimestre, iniciando as curtas também de eletromecânica e eletrotécnica, que ingressam no meado do ano. Bem, chegamos no mês de agosto. No mês de agosto a gente não tem nenhum feriado e também não tem nenhum sábado letivo. Mês redondinho, totalizando aqui, ó, 22 dias letivos. Lembrando que a gente tem que ter 200. Em setembro nós temos um dia letivo, que é o dia 14. Esse dia 14 está pagando um feriado lá de novembro, mas a gente, para não concentrar muito os sábados, a gente colocou para cada sábado um mês. Então a gente no mês aqui temos um sábado letivo. A gente tem sábado letivo no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho. E agora um no mês de setembro, um no mês de outubro e um no mês de novembro.
Bem, no final de setembro vem a nossa semana acadêmica. Aqui, ó, verdinho. Vocês podem ver. Essa semana acadêmica foi antecipada em 2 semanas em relação a essa semana agora de 2023. Por quê? Porque a ideia é que a gente faça a divulgação da nossa escola, dos nossos projetos, para a comunidade externa, ou seja, para aqueles alunos que ainda não conhecem o IFE e que eles queiram vir participar do IFE, se inscrever no nosso processo seletivo. E baseado no período de inscrição desse ano, que estava se encerrando ali bem no iníciozinho de outubro, a gente achou por bem colocar essa semana em setembro. Além disso, ela ficou entre o terceiro e o quarto trimestre. Então também ficou muito bom, porque já teriam sido encerradas as provas do terceiro e não teriam sido iniciadas ainda as provas do quarto trimestre. E aí no dia 30 de setembro, a gente vai iniciar o nosso quarto trimestre. No mês de outubro, a gente tem um único feriado, esse aqui, ó, numa segunda-feira, dia 28. Outra novidade, aos simulados, os 2 dias de simulados, que esse ano aconteceram no sábado, a gente trouxe para uma quarta-feira, na parte da tarde. Já vai ter todo o curso da semana acadêmica, a gente vai suspender os PIPs nesse dia, 2 quartas-feiras, e a gente vai fazer o simulado, porque já vai estar todo mundo na escola, tem almoço garantido para todo mundo, e fica mais fácil essa dinâmica. Esse ano a gente fez o simulado na quarta, no sábado, e a gente teve que aplicar uma segunda chamada, né, numa segunda-feira, com um número grande de alunos que estavam prontos. Então a gente trouxe o simulado para uma quarta-feira. Também temos o sábado letivo aqui, no dia 19, ainda também vai ser definido qual evento. No mês de outubro vai ser organizado a Semana da Saúde da Mulher, da conscientização contra o câncer de mama. E chegamos em novembro. Em novembro nós temos um mês para se pensar na consciência negra, provavelmente uma atividade no dia 18, 9 de novembro. Temos alguns feriados, né? O feriado do dia 15 caindo numa sexta-feira, do dia 20 caindo numa quarta-feira. E no dia 25 de novembro inicia então a semana de provas. Essa semana de provas inicia no dia 25 e vai até o dia 6 de dezembro. No dia 9 ao dia 13 de dezembro, a recuperação semestral. E aqui no dia 13 a gente cumpre os 200 dias exigidos. Terminamos assim nosso ano letivo. E depois de terminado, o que vem? Vem as verificações suplementares, como os alunos conhecem, VS, é aquela recuperação que cai a matéria do ano todo. E no dia 19 e dia 20, os conselhos finais das turmas de eletromecânica e eletrotécnica. No dia 19 e no dia 20, os conselhos dos cursos integrados. Então, depois disso, nós estaremos todos de férias, professores, alunos, né? E aí, quando nós iremos voltar lá em janeiro? Só ano que vem, para a gente saber quando a comissão de calendário acadêmico montar quando vai ser o nosso retorno. Então, assim, nós vamos conseguir acertar nosso calendário, e esse ano ficou com um pequeno delay, mas ele ainda existe. E no ano que vem não, a gente termina tudo antes do Natal. Então, estamos aqui com 101 dias no primeiro semestre. É sempre bom quando a gente consegue ter essa sobra, né, essa gordurinha. E essa sobra foi exatamente o dia da nossa festa junina. E no segundo semestre a gente não conseguiu essa sobra. Nós acabando 100 dias letivos, né? Então 101, 100, 201 dias. É isso. Aqui já tem algumas previsões muito similar ao que aconteceu esse ano. Do início do PIB, do início do PIB, um mês depois do começo das aulas, porque precisa ter um tempo
para o professor submeter o projeto do BIP, para a gente divulgar, para os alunos se inscreverem, para os alunos selecionarem. Isso leva um certo tempo, então o BIP ele começa um pouquinho depois, ele está começando aqui no dia 20 de março. Temos já também previsto aqui as bancas do BIP, as datas dessas bancas, né? No dia 19 de junho, a primeira banca, e depois ali no dia, deixa eu ver aqui, no dia, eu acho que está faltando, hein? A banca do BIP do segundo semestre. Provavelmente no dia 13 de novembro a gente faça a banca, como faltando essa informação. 13 de novembro a banca do BIP no segundo semestre. Mas de qualquer forma essa data é a data... mas de qualquer forma essa data também é uma data de previsão, né, de projeção. As datas mais importantes é início, fechamento, primeiro semestre, segundo semestre, datas de entregas. Essa data a gente coloca uma previsão, assim como alguns eventos que ao longo do ano a gente pode ter alguma alteração. Exatamente, gente. E é isso, agora eu abro as falas para aqueles que desejarem, quem quiser compartilhar, comentar alguma coisa que sentiu falta. Bom, perfeito. Então a palavra está aberta aqui para quem quiser se manifestar, ter alguma sugestão. Carlos Eduardo, falta contigo. Só uma dúvida, a questão do simulado vai ser uma prática hoje? Repete, por favor, a questão dos simulados, o que, Carlos? O simulado vai ser uma reflexão todo ano, todo um semestre do ano? Os simulados acontecerão todos os anos? É isso? Eu entendi bem? Ele deve estar em sala de aula. Já fala que vai ter simulado esse ano, a data. Fala sobre o simulado, qual é a data que passou comigo da semana. Isso. Alô, Carlos. Repete, por favor. Se quiser, Carlos, se você não tiver conseguindo falar, coloca no chat, pode escrever aí no chat. Isso. Então, Carlos, a gente gostou muito da experiência do simulado esse ano. Então a gente deve repetir ela no ano que vem. Mas é aquilo que o Vidal falou. O que é preciso para a gente promover o calendário é o início, o fim, cada período letivo. Algumas coisas, elas podem ser um pouquinho flutuantes. Exemplo. Suponhamos que vocês queiram fazer um simulado no primeiro semestre, ao invés do segundo. Né? Vocês podem pleitear junto à direção. Ano que vem, provavelmente, vai ser uma outra equipe que vai estar na direção da escola. Vocês podem pleitear junto a eles. Olha, a gente quer mais do que um simulado por ano. Só um simulado a gente acha que não atende. A gente, por enquanto, replicou o que aconteceu esse ano. A realização do simulado, ela deu um trabalhozinho logístico, né? Então, assim, fazer com muita regularidade pode ser muito cansativo para os professores, mas a ideia é repetir esse simulado, até como atividade integradora, que é uma exigência dos PPCs nossos, né? Todo o segundo semestre. Mas isso também é uma proposta. Se porventura a gente quiser discutir, a gente pode discutir. Mais alguma pergunta? O Carlos botou não aqui no chat. Bom, não havendo considerações, então só para fazer aqui um fechamento antes de poder passar para aprovação, né? Amanda, por favor. Amanda está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem?
Estamos sim, Amanda. Aqui tá um fone aqui que eu tô testando novo. Enfim, o comentário que eu vou fazer agora eu já fiz no meio quando o calendário foi apresentado lá nos professores, né? Mas como tem gente aqui que não tava lá e até para ficar registrado também, né? Eu também sou conselheira no Consup, né? Eu sou representação docente do Núcleo 2 e atualmente com afastamento de Luciana, né? Sou quem está lá no Consup. E a gente tem um grupo, né, de conselheiros, docentes do nosso núcleo e de outros núcleos, né, que a gente discute algumas questões que serão levadas ao Consup. E nesse grupo, cada conselheiro se comprometeu a, dentro das instâncias em que atua como representação, né, no caso quem está em conselho de campus, quem está em outras unidades, pontuar essa questão, né, que eu vou comentar agora, que é em relação ao feriado do Dia do Professor. Eu já expus na reunião o meu pensamento sobre o feriado do dia 15. As escolas municipais e estaduais de São João da Barra adotam essa data como feriado, né, um feriado escolar. Existe um decreto de lei que determina que esse dia é um feriado escolar. O fato de não considerar essa data não é uma coisa que eu sei que não é uma decisão de São João da Barra, né, que esses feriados eles vêm para a gente numa instrução normativa, se não me engano, né? E o IFE, há alguns anos já, não vem considerando o dia 15, né, o dia do professor, como feriado, considerando apenas o dia 28, que é o dia do servidor público, né, que está marcado aí o dia 28 no nosso calendário. Eu sei que o calendário está super apertado e que considerar esse feriado dia 15, que é uma terça, né, vai gerar automaticamente um sábado letivo, que é bem complexo a toda a estrutura, mas conforme o comprometimento que eu assumi junto ao grupo dos demais representantes docentes, eu estou aqui pontuando que eu acredito que o dia 15 deveria ser considerado feriado, né? Porém, compartilho da decisão que foi feita lá na comunidade dos docentes, né? De encaminhar o calendário dessa maneira e levar a discussão para a instância superior, que seria o Consup, para discutir isso a âmbito, né, institucional, visto que, conforme discutimos no nosso grupo, não é uma situação que está acontecendo só em São João da Barra, e sim em todos os outros campos, né, no IFE de forma geral, em não considerar o dia 15, o dia do professor, como feriado, né, numa instituição que é uma instituição de educação, de ensino. Então, eu só quero deixar esse comentário aqui para ficar registrado, né? Sei que está gravando essa reunião, né? Conforme o compromisso que eu assumi com os demais colegas representantes docentes, que essa data deveria ser considerada feriado e que essa discussão deve ser retomada no âmbito do Consup para que a decisão seja igualitária em todos os campos. Perfeito, Amanda, muito bem colocado, né? Você já havia feito essa colocação anterior. Nós aqui, enquanto Conselho de Campus, né, seguindo ali ao consensuado na reunião geral de servidores e da própria comissão, essa é a gente não dá a palavra final ao calendário, explicando mais para os demais conselheiros. O calendário ele é aprovado pelo Conselho Superior, então a gente faz um compromisso de que caso haja essa uniformidade entre os campi, então a gente vai retomar aqui e fazer um pequeno ajuste ali, acrescentando ali os sábados letivos equivalentes ou passando ali, de repente estendendo ali o término, enfim, a gente faz esse ajuste no calendário caso haja um consenso institucional, que hoje ainda não existe, mas caso haja um consenso institucional de colocar ali o dia 15 como um feriado, enfim, do servidor, né, para além do feriado escolar, que é conforme determinado ali na legislação ainda vigente. Perfeito, Amanda? É muito bem colocado. Sim, é um comentário que eu já tinha feito no grupo, né? E sim, reitero que a decisão, acredito que é mais correta, foi tomada, né? Que é essa de levar o calendário do jeito que está. Mas, conforme o compromisso que eu assumi com outros colegas representantes, nós iríamos pontuar isso dentro das representações para que ficasse registrado esse posicionamento. Tá Perfeito. bom? E nós vamos colocar em ata também esse seu registro. É importante também a gente trazer o assunto à tona, né? Independente de qual seja a escolha institucional. É importante a gente discutir as carreiras do IFE, tanto dos docentes quanto dos técnicos, em seus diversas áreas de atuação.
Então é sempre uma discussão muito válida. O calendário que se apresenta aqui, ele foi enviado dentro do prazo ali para os conselheiros, na quarta-feira, prazo da reunião extraordinária. Então, só de antemão dizer que foi construído ali pela comissão também, passou por algumas instâncias e, após o Conselho de Campos, seguirá ao Conselho Superior. Mas já frisar que esse calendário, que a Juliana citou no início, ele finalmente, depois ali do período de calendário suspenso por conta do Covid, é a primeira vez que a gente tem um calendário encerrando dentro do ano civil. E é claro que isso é um trabalho que a gente foi remando em todas as outras comissões anteriores, até que em 2024 isso se tornasse possível, né? O que evita ali alguns transtornos dos estudantes que no final, no terceiro ano, passam em algum vestibular, ou então alguém que, enfim, tem alguma outra situação ali de concurso, ou mesmo da logística mesmo, né, de não ter que encerrar o período em dezembro, depois retomar em janeiro, fevereiro. Então, em 2024, pela primeira vez pós-pandemia, antes a gente estava acertado, a pandemia suspendeu durante um tempo, a gente vai conseguir fazer esse acerto. Então, parabéns à direção de ensino, tanto a Juliana também, quanto a do Davi, que aqui não está mais na direção de ensino, mas que também contribuiu, cada um remando um pouquinho para que a gente chegasse nesse momento. Bom, uma vez que a gente já abriu aqui a palavra para considerações, a gente vai fazer o registro da Amanda, mas como não houve nenhuma outra sugestão enfim, colocação aqui, eu já deixo aberto aqui no chat ou por manifestação oral aqueles conselheiros que aprovam essa proposta de calendário para que ela siga a instância posterior do Consup. Então, aguardo manifestações. Pode ser pelo chat, quem estiver à vontade. Obrigado, Amanda, André, Alex, João. Perfeito. Bom, não contabilizei aqui, mas já... perfeito. Obrigado, Lorena. Então, fechamos com a aprovação unânime. Gostaria de agradecer aos conselheiros pela presença, pela aprovação e também pela tempestividade dessa reunião, mas já damos aqui por encerrado. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos.